gloriosa esperança do dia da nossa redenção.
Mais uma vez, saúde os amados, com a paz do Senhor. Como foi a tua semana? Excelente. Glória a Deus por isso. O povo de Deus não lamenta. Amém. O povo de Deus acredita. Então, sempre ouvir o Senhor. Nós também vivemos, como diz a letra da música, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. Domingo passado falamos acerca da eminência da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo está esgotado. Cada dia passa, nos aproxima mais. Glorioso dia, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esta é a temporada que não podemos perder de vista isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós queremos, tudo que o homem quer é paz. Nós queremos paz. E quantas organizações reconhecidas mundialmente lutam, que clamam, que trabalham pela paz. Nós dizemos que quando acompanhamos os eventos e os sinais que o Senhor deixou para identificarmos o tempo do fim, nós não temos que olhar pelas guerras, não temos que olhar pela fome, pelas doenças, não temos que olhar para isso tudo, porque Jesus disse que quando nós vermos isso, todas essas coisas, Ele diz, ainda não é o fim. Então, às vezes, nós olhamos para situações catastróficas, a gente diz, uau, isso é o fim do mundo. Não. Vai determinar isso, não, pegar coisa. Não precisa. Paz, segurança. Quando houver paz e segurança, então virá repentina destruição. E isso tanto pode acontecer agora, e como pode acontecer após o arrebatamento. Dissemos também que o fim do mundo não vai ocorrer agora. Mas o que vai acontecer é cumprimento de eventos que estão estabelecidos. O fim do mundo não vai acontecer agora. Porque mesmo que Jesus venha arrebatar a sua igreja, o mundo vai continuar. A igreja será levada por um período de 7 anos. Depois vão voltar. E depois vai continuar os 1000 anos. Ainda vai o mundo, a terra ainda vai continuar por 1000 anos. Então, quando a gente fala do fim do mundo, precisamos ter um certo cuidado para apresentar muito bem a visão sobre o fim do mundo.
Porque senão, olhando para o que a Escritura diz, mas efeitos vão tomar lugar. Aleluia. E depois que o Senhor inaugurar um período de 1000 anos, o que vai acontecer? A destruição de todos os povos. O Senhor vai renovar a terra. Não vai continuar a mesma terra. Às vezes a visão sobre o futuro em que haverá uma destruição que vai destruir o planeta todo. Se Deus tivesse aqui depois para criar um novo planeta, mas o que vai acontecer é a renovação. Amém. É a renovação da terra. Aleluia. E nós vamos dar continuidade a este tópico, porque é importante. Nós estamos despertados. E Jesus disse, ou seja, o apóstolo Paulo disse, em relação aos tempos e às estações, vocês não precisam que eu vos escreva, mas vocês sabem. Mas uma coisa interessante, ele diz, depois de fazer a oração do vai acontecer, ele disse, exortai-vos, edificai-vos com essas palavras, para que esse dia não vos encontre como ladrão de glória. Amém. Dissemos na semana passada também que para ser uma contradição entre as palavras de Jesus e as palavras de Paulo, Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai sabe. Mas Paulo diz que quanto ao dia e a hora, quanto ao tempo, não preciso nos escrever, como se vocês estivessem na ignorância, como vocês sabem. Então a gente vê aqui, parece uma contradição, mas que não é contradição. Amém? A revelação é progressiva. Certamente, a coisa que Jesus tinha que falar como Deus, mas ele estava na posição do filho, e ele não tinha que falar aquilo que deve ser dito pelo Pai. Existe toda uma hierarquia. Amém. Por exemplo, o deputado não faz decreto, o ministro não faz decreto. Quem faz decreto é o presidente do chefe de Estado. Então, quando alguém está numa posição, ele tem que saber reconhecer as posições. Sabe que aqui não posso falar isso. Nessa posição não se pode falar isso. Isso está reservado única e simplesmente numa posição exclusiva do Pai. E quando o Senhor Jesus deixou a posição do Filho do Homem, quando ele foi para os céus, ele ascende e entra no lugar de paternidade, onde ele é o Pai, e como Pai, então ele vem e dá informação a Paulo. Amém. E trouxe a revelação ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo então esclareceu acerca disso. Mas vamos tratar hoje acerca de como Deus deixou esclarecido na Bíblia, deixou tudo na Bíblia para que o seu povo tenha conhecimento daquilo que está estabelecido. Existe na Bíblia
7 festas importantes. As 7 festas são festas que Deus são chamadas também festas do Senhor. Estas festas do Senhor são festas de responsabilidade do Senhor. Foi o Senhor que determinou que neste tempo vocês devem celebrar isso. Neste tempo, nesta data, vocês devem celebrar isso. As 7 festas principais são chamadas também de tempos determinados por Deus. Amém? Então Deus tem tempos determinados na terra. E a maneira como Deus foi tão hábil para que os homens não pudessem perder de vista os tempos, foi estabelecer esses tempos como datas festivas, como festa, porque o ser humano só consegue se lembrar quando ele vai repetir a mesma coisa. Quando você repete uma coisa, isso se torna uma tradição. E uma tradição, uma vez que entra nas nossas veias, no nosso sangue, é um costume que não pode ser anulado com facilidade. Então foi por isso que Deus ele estabeleceu, quando ele organizou o Estado de Israel, ele estabeleceu com a nação de Israel 7 festas importantes, que são efeitos, que são dados, que são tempos determinados. Mas cada uma dessas festividades, ela se refere ao reino de Deus, se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Tudo está escondido nestas 7 festividades. E só para ter noção das 7 festividades, 4 das 7 festas se cumpriram na primeira vinda de Jesus Cristo. Então nós aguardamos também 3 festividades. E que essas festas ocorrem em datas determinadas por Deus. Por isso nós dissemos a semana passada que a vinda do Senhor Jesus vai acontecer numa data festiva que Deus determinou. Porque quando olhamos para as primeiras 4 festas, vamos entrar lá, vamos dar a pincelada nisso. Quando olhamos para isso, nós vamos ver que nas datas, no tempo em que o Senhor determinou, isso ocorreu. Então, se nesses tempos aqui o Senhor Jesus veio e ele cumpriu a primeira fase, isso nos leva a crer que na segunda fase da sua vida ocorrerão os efeitos, vão ocorrer exatamente nos tempos estabelecidos. Amém? O Senhor nos manda lembrar, mas ele, por exemplo, um dos mandamentos que Deus estabeleceu em relação ao 7º dia. Ele diz: lembra. Lembra, criança. Lembra. Mas como Deus sabe que o homem tem uma memória curta, Deus estabeleceu isso para ser repetido, essa memória, para ser memorável. Deus estabeleceu isso para ser repetido. Quer dizer, que quando chega todos os dias, todo o 7º dia, o povo de Israel tinha que descansar. Mas o que Deus estava a falar em relação ao descanso em si?
sempre que nos lembramos do sétimo dia, do sábado, que é o sétimo dia do Senhor. Amém? Nós devemos entender com isso que este dia é uma profecia que vai acontecer no futuro. A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra em 6 dias. E no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou e separou. A palavra santificar significa separar. E Deus separou o dia do sábado. Amém? Por que Ele separou o dia do sábado? Porque tem uma profecia nele no sétimo dia. Amém? Então, quando olhamos para a criação, os 6 dias da criação, esses 6 dias nos remetem a um período de tempo que Deus estabeleceu, que Deus deu ao homem. A Bíblia diz assim que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Ok? Como um contrato de arrendamento, ele deu a terra aos filhos dos homens. E o que quando Deus fez o homem, quando ele entregou a terra aos homens, ele disse ao homem: 6 dias trabalharás. Ele disse: estou a te dar a minha terra. Deus está dizendo ao homem: estou a te dar a minha terra. Você vai administrar a minha terra por 6 dias. Mas no sétimo dia descansarás. Amém? E isso significa, é por aqui que veio o entendimento que o homem, desde a sua formação no jardim do Éden, vai viver na terra por um período de 6 dias. Profeticamente, um dia equivale a 1000 anos. 6 dias são 6.000 anos. O homem vai trabalhar, fazer todo o seu trabalho aqui na terra por quanto tempo? 6.000 anos. Mas no sétimo milênio, no sétimo dia, que é o sétimo milênio, que esse milênio do Senhor vai vir estabelecer o seu governo de 1000 anos aqui na terra, o homem vai descansar. Então, a lembrança do sétimo dia semanal nos remete para o sétimo dia milenar, em que o Senhor Jesus virá. Quer dizer que em cada dia da semana Deus vai dizer: homem, de domingo até sexta, Deus fala ao homem: você vai trabalhar de domingo até sexta, mas quando chegar no sábado será meu descanso. Você vai descansar de toda a tua obra. É o sétimo milênio do Senhor Jesus virá. Mas para isso, para essa lembrança estar gravada na mente, no subconsciente de todo ser humano, de todo judeu a quem Deus estava conversando e deu esta palavra como lei, era necessário que fosse feita de forma de uma lei. E o mesmo Deus estabeleceu, mesmo mandamento, as festividades, as festas do Senhor. Então, cada festa com um significado importante, com um significado específico. Você está entendendo? Amém? Aleluia. A primeira festividade é a Páscoa. Como dissemos, e você sabe disso, que a Páscoa, a celebração da Páscoa ocorre pela lembrança de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito.
povo de Israel sair do Egito, Deus disse a Moisés: Moisés, diz a cada família para preparar um cordeiro que vai ser morto nessa noite. Porque a partir do dia 14 de Nissan é a Páscoa. Mate o cordeiro, comam a carne, colocam o sangue nas portas. Para o povo de Israel, apenas ela foi a retirar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Não foi a saída. Mas essa festividade, para nós, igreja, tem um segundo profeta. Amém? A Páscoa para nós, igreja, Páscoa, refere-se à morte de Jesus. E Jesus morreu na Páscoa, na véspera da Páscoa, porque ele é o cordeiro pascal. Ele morre. Então Jesus cumpriu esta festividade. Amém? A outra festa, a festa dos pais, asmo, ou seja, o pão sem fermento. Vocês sabem que depois, no primeiro dia da celebração da Páscoa, essa semana da Páscoa, o povo de Israel não podia comer carne e nem nada que leva fermento. Amém? Pão, asma aqui, pão sem fermento. Durante esse tempo aí, não se podia comer nada. Fermento. Amém? Isso é revelado. E por isso, fermento, para mim, não representa pecado. Sabe o pecado de fermento é? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Olhou para Jesus. Então Jesus não apenas o Cordeiro que veio para morrer, mas Jesus também é o pão sem fermento que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Essa festa cumpriu-se em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que vocês precisam comer, o pão sem fermento. O pão que vai me santificar. Sou eu. O pão que vai tirar os vossos pecados. Essa celebração acontece na mesma semana da Páscoa. E a Páscoa ocorre o primeiro dia e o último dia. O primeiro dia, o início, o último dia, o começo. Então, durante esses dias aqui, celebra-se os pais, asmos. Amém? E no mesmo evento, o terceiro evento aqui é a festa das primícias.
primícias são a primeira colheita de uma plantação, de uma vinha, de um campo, de uma fazenda, de uma lava, de uma quinta. Essa festa das primícias também cumpriu o seu Jesus Cristo. Amém. Como diz o apóstolo Paulo em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, primícia aqui aponta para a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. De acordo com a visão de Deus sobre as primícias, Deus sabia que dentre as primícias, Cristo, o Messias, ele iria inaugurar, seria as primícias, além de outros que viriam a ressuscitar. E vocês sabem que, no que diz a respeito à ressurreição, quando Jesus ressuscitou, né? A Bíblia diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Por que a primícia da ressurreição? Porque para o povo de Israel, quando eles celebravam a festa das primícias, era simplesmente a colheita, a primeira colheita, isso para abençoar o povo, enfim, para honrar a Deus. Mas Deus estava a falar ao povo de Israel: olha, do mesmo modo que vocês estão trazendo as vossas primícias, eu trarei a minha primícia. Quando a minha primícia for entregue, significa que os outros que virão da mesma colheita estarão todos santificados, abençoados, porque a Bíblia de Paulo diz que se as primícias forem santas, a massa também será santa. Amém? Então esse é um momento
graças a Deus, porque dentro da escala de Deus, Jesus tinha que ressuscitar. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria esperança para todos, porque seria como um homem qualquer que morreu e ressuscitou. De muitos líderes religiosos que existem no mundo, o nosso Jesus é o único que ressuscitou. Porque o Maomé, os islamistas, os muçulmanos, morreu e está sepultado, e até hoje a sepultura dele está ali. Em Meca. Mas em Israel, se você chegar na sepultura do nosso Senhor Jesus, você vai encontrar a inscrição ali. Ele não está. Se você for aos asiáticos e perguntar por Buda, vão te mostrar esta enterrada. Uma terraça, fechada. Qualquer que seja o líder de uma grande religião no mundo, continua. Mas o nosso Cristo tinha que ressuscitar, porque a profecia diz que ele seria a primícia. Amém. Cristo é a primícia, e essa festa das primícias, isso ocorreu, se cumpriu em Jesus Cristo. Temos a quarta festa, a festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes é Pentecostes para o povo de Israel. Nesse tempo, é tempo também de celebração da mulher. Amém? Porque, assim, os primeiros frutos da madureza, o ato de Jesus ressuscitou, a primícia. Mas depois de 50 dias, depois de 50 dias, os campos onde saíram os primeiros frutos estava amadurecendo. Então vem a festa da colheita. A festa da colheita. Pentecostes é a festa da colheita. Amém. E essa festa da colheita coincide com Israel, além da colheita, mas também a festa onde Moisés recebe os 10 mandamentos. Agora, existe aqui alguns detalhes importantes. Pentecostes é festa de colheita. No tempo de Moisés, a colheita se perdeu. Porque quando Moisés foi buscar a lei, o que aconteceu? Moisés, quando veio com as tábuas da aliança, encontra o povo, havia feito um bezerro de ouro. O povo estava adorado por Deus. E o que Moisés fez? Ele rebelde as tábuas da aliança. Aí o bezerro destruído. Moisés diz ali, alguns levitas, quem está do meu lado? Os levitas todos vieram. Você está do meu lado, pega uma espada e mata. Você está do outro lado. Os levitas de fora me mataram. Cerca de 3.000 pessoas em Israel morreram na festa de Pentecostes. Não houve colheita. A colheita se perdeu. E
essa profecia se cumpriu em Jerusalém no dia de Pentecostes. Aleluia! O que aconteceu em Jerusalém? Quando o Senhor foi pôr os discípulos ficaram em Jerusalém, exatamente no dia de Pentecostes, o dia da colheita, onde o povo teria que celebrar a colheita. O Espírito do Senhor veio naquele dia. E a Bíblia diz que naquele dia, quantas pessoas se salvaram? 3.000 almas foram batizadas. O oposto de 3.000 almas que foram condenados pela transgressão. Aqui, 3.000 almas beneficiaram-se do perdão que Jesus, que o Cordeiro havia trazido na sua morte. Como quem diz, aqui, os que morreram por conta da transgressão da lei, eu estou dando uma nova oportunidade. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Isso ocorreu, isso se cumpriu no dia de Pentecoste. Agora imagina, cada coisa ocorre no mesmo tempo, porque as festas são tempos determinados por Deus. Cada coisa vai acontecer no tempo determinado. Amém. Quando Jesus diz, não saia de Jerusalém, eu virei, e eu, quando Jesus diz, a Bíblia diz assim que chegará o tempo que eu farei uma nova aliança com o meu povo. Amém. Farei uma nova aliança. Colocarei no vosso coração de carne meu espírito, escreverei lá a minha lei. É uma profecia. E essa profecia se cumpriu no dia de Pentecostes, porque ali Deus encontrou homens, deu corações de carne aos homens, e Deus derramou do seu Espírito aos homens. E a partir dali, o Espírito começa a guiar os homens. Por isso a Bíblia diz que todo que é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito, onde o Espírito está guiando o seu povo. Amém. Onde o Espírito está guiando o seu povo. E aqui nós precisamos entender algo, amados. Quando a gente diz que nós não estamos na dispensação da lei, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, na dispensação da graça, nós estamos a entender alguma coisa. Se é que o Espírito Santo está te guiando, há uma lei no seu interior que não te permite. Não precisa que a lei diga, não faça isso, não faça aquilo. Não precisa. Porque nós não estamos no tempo de trazermos daqui a lei dos 10 mandamentos e colocar aqui e dizer, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas nós estamos no tempo onde o Espírito do Senhor entrou no teu coração. Então há um sinal evidente de que o Espírito de Deus está dentro de ti. Amém. Porque o seu Espírito está dentro de Deus, esse Espírito vai te conduzir. E certamente esse Espírito não vai te conduzir a fazer coisas para ser carnal, mas para ser espiritual. Amém. Significa uma responsabilidade muito grande do nosso lado. Amém. Você precisa saber que espírito está te guiando. Se você é cristão,
Não, o Espírito está te guiando em caminhos todos. Não, provavelmente, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está em ti. É apenas o nome que você tem de que é cristão, mas no fundo você não é. Isso só acontece quando você se perguntar. Mas você quer o melhor de todos os dias. O Espírito de Deus. Amém. E esta promessa vem. É por isso que nessa promessa, mesmo o autor da carta de Hebreus diz assim que e não precisará que alguém vos ensine, porque esse mesmo Espírito vos ensinará todas as coisas. Amém. Ninguém vai ensinar o seu irmão. Esse Espírito dentro de você vai vos guiar com a verdade. Esse Espírito vai vos guiar com a verdade. O Espírito vai trazer a verdade. Aleluia. Quando você vê alguém íntegro no seu caminho, na sua jornada por Deus, não tenha inveja. Não diga, não, isso aqui é muito demais, não faça isso. É a relação que essa pessoa tem com o Espírito. Amém. Quando você tem um conselheiro, você dispensa os outros conselheiros. É ou não? Quando você sabe que teu conselheiro dá bons conselhos, o teu guia ele te guia bem, você vai providenciar outro guia? Não. Você vai querer ter outro conselheiro? Não. Claro que não. Não. O Espírito Santo é suficiente para fazer isso. Aleluia. E o Pentecostes nos mostra isso. É onde o Senhor cumpriu a sua promessa. Agora, a festa dessa promessa. Falamos isso ontem, né? Aleluia. Essa festa das promessas, na verdade, é o início do ano civil do povo de Israel. Foi o primeiro ano, o primeiro mês de Israel, o calendário civil. Agora, setembro e outubro. Este ano, essa data ocorre dia 12 e setembro. Vai. Dia 1 de setembro para nós, Israel, União. Amém. Será o dia 1, primeiro mês do ano deles, primeiro ano. Essa é a data bíblica, esse é o calendário bíblico. Amém? O que é promessa? Que Deus instruiu o povo para que, quando chegasse essa data, houvesse promessas. Essa promessa para anunciar que entramos em Portugal. Em relação à vinda de Jesus, diz que a trombeta soará. E a trombeta soará. Se Jesus virá ao som da trombeta, a única festa onde se toca a trombeta para anunciar dentro é esta festa aqui, a festa das trombetas. Amém? A festa de Yom Kippur. Ao mesmo tempo é a mesma festa de Rosh Hashanah.
cabeça do ano, a festa do ano. Neste tempo aqui celebra-se a celebração de muitas festas. Temos aqui a festa das trombetas, né? E aqui também temos o dia da expiação, que é segunda, que é o segundo tempo. A festa de expiação, o dia da expiação, que é o dia do perdão, o dia do perdão nacional. Amém? Então, aqui na festa das trombetas, a primeira coisa, na festa das trombetas, como nós dizemos que o calendário, o nosso calendário gregoriano é diferente do calendário dos israelitas. O calendário deles é lunar. Amém? O que controla, o que estabelece o início de um dia é o surgimento da lua. Amém? E a lua não aparece à meia-noite. Não nasce à meia-noite. Meia-noite é lua cheia. Mas o nascimento da lua é vista de tarde, no pôr do sol, quando começa o pôr do sol. Amém? Por isso que Deus estabeleceu que o dia começa no pôr do sol. Na verdade, o bom dia poderia ser das 18h. Porque o nascimento do dia, né? Se você vai saudar o dia, o bom dia seria lá. Está vendo aqui na nossa cabeça? Por quê? Porque é a repetição. Se você chegar em Israel, não se surpreende alguém, um judeu chegar às 18, 19 horas de saudar bom dia. Não se surpreenda com isso. Por quê? Porque o subconsciente deles está gravado assim. É o hábito. Amém? O hábito. A repetição muda o paradigma. Quando você quer mudar alguns paradigmas, você precisa repetir isso várias vezes para entrar no subconsciente, de forma que você responda no piloto automático. Amém? Glória a Deus. Esta festa aponta para o arrebatamento. Esta festa aponta para a volta de Jesus. Significa se os eventos que Deus estabeleceu, as coisas aconteceram nessas datas, a volta de Jesus não vai acontecer em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. A volta de Jesus ou o arrebatamento necessariamente vai acontecer na festividade que retrata, e isso ocorre no início do ano judaico. Amém? Na festividade deste tempo. Por isso, para os judeus, quando chega esse tempo, é um tempo de preparo. Eles se preparam, porque eles sabem que estamos entrando no tempo de mudança, de um novo tempo, de uma nova estação, um novo ano. E depois de celebrar, porque isso acontece no pôr do sol, amém? Suponhamos que a lua vai aparecer hoje, mas ninguém conhece, ninguém sabe a hora, bem? Por isso que a festa dos tabernáculos também, das trombetas também, é chamada de quê? O dia e a hora, ninguém sabe.
Amém? Ninguém sabe. Então quando Jesus disse o dia e a hora, ninguém sabe. Ele estava a dar pista para aqueles que são da luz, mas ele estava a confundir aqueles que são das trevas. Essa é a diferença entre os da luz, porque a Bíblia diz que vocês não estão nas trevas como os demais. Vocês são filhos da luz. E os filhos da luz entendem. Então Jesus ele codifica. É tipo quando ele diz assim: mais vale um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus codificou uma informação ali. Jesus codificou. Não significa que o fundo da agulha não é aquele espaço onde você coloca a linha para quando você vai puser. Não! Existia em Jerusalém uma porta pequena chamada fundo da agulha. Nesta porta é onde entrava os animais de carga, assim, na sexta-feira. Amém? Quando é sexta-feira, os animais de carga tinham que passar por essa porta sem a carga, porque a porta era tão, o lugar era tão estreito, só podia passar o próprio animal. Esse é o fundo da agulha. Então Jesus estava dando informação que, olha, do mesmo, o que ele estava querendo dizer? Do mesmo modo como um camelo, para entrar na cidade, para entrar no lugar onde vai ficar durante o Shabat, para poder se alimentar, tem que passar no fundo da agulha para remover toda a carga. Assim também para os ricos vai ser necessário isso, remover a confiança que eles têm na riqueza. Não é a riqueza em si. Jesus não está dizendo que o rico não vai entrar nos céus. Não, porque nosso pai Abraão é rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, os patriarcas foram ricos, até o nosso próprio Jesus. Até no ministério de Jesus, quando queriam sustentar 3 mil almas, 3 ou 4 mil ou 5 mil, enfim, mas era mais que isso, porque ele fosse contou os homens, menos as mulheres e as crianças. E você sabe que onde tem 5 mil homens, provavelmente tem quantas mulheres? 10 mil mulheres, 10 ou 15 mil mulheres. Amém? Porque os homens são difíceis. É? Os homens são difíceis. O coração mais sensível é da mulher. É por isso que a mulher, onde vai? É por isso que houve mais tempo para contar os homens. Porque era o número mais reduzido que dava para controlar. Mas ele virou talvez uma trouxe 5 crianças. Enfim, não era muita gente. Aí quando disseram a Jesus, essa multidão precisa ir comer, eles dão esforço de comer. Eles compram comida e nos oferecem. Eles disseram, Senhor, nós estamos perguntando, onde vamos encontrar pão para essa multidão toda? Minha pergunta foi essa. Senhor, onde vamos encontrar pão? Eles não disseram, Senhor, não temos dinheiro para comprar pão. Eles disseram, Senhor, onde vamos comprar pão para essa multidão toda? O que significa, Senhor, dinheiro temos, mas não acreditamos que há padaria suficiente para produzir pão para essa gente. Não temos. Mas Jesus então deve fazer um milagre. Amém? Teve que fazer um milagre. Na verdade, aquele milagre, Jesus estava a confiar aos discípulos para fazer. Quando Jesus disse aos discípulos, dá esforço de comer, Jesus estava a lhes dar a oportunidade de eles operar aqueles milagres. Só que eles não pensaram como Jesus pensa. Eles pensaram exatamente naquilo que é natural. Eles pensaram natural. E por isso eles deram a resposta. Jesus disse, a
existem mensagens que Deus codifica. Aleluia. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra. É por isso que é importante nós estarmos onde a palavra está sendo ensinada, porque ali você recebe luz, recebe conhecimento. E você já não será enganado amanhã. Porque você tem que ser cuidado. Não é isso. Então, quando Jesus ele fala, o dia e a hora ninguém sabe, ele estava se referindo diário do povo. Fazia anualmente. Mas ele sabia que esse povo aqui ainda você não vai entender. Então, quando é para Jesus esconder uma informação, ele usava parábola. E ele falou isso em forma de parábola. E alguém perguntou a Jesus, um dos discípulos um dia perguntou a Jesus: Senhor, por que falas por parábola a essa gente? E Jesus disse: para que eles não entendam. Então isso nos deixa claro que sempre que Jesus usa uma parábola, ele oculta informações a um determinado grupo de pessoas. Mas essa mesma informação que é oculta a um grupo de pessoas é revelada a outro grupo de pessoas. Por isso ele diz: mas a vós outros, vos é dado a conhecer os mistérios. Que são mistérios? Os segredos. Amém? Aquilo que eu escondo na parábola, eu revelo a vocês. Porque vocês são filhos da luz. Amém? Vocês são filhos da luz. É por isso que nós estamos tendo essa informação. É por isso que nós sabemos disso. Porque somos filhos da luz. O que é o dia e a hora, ninguém sabe. É a festa. É a data da festa das trombetas, onde, para que se saiba, para que a trombeta venha a tocar, informando que o momento chegou, a hora é essa, é preciso dos indivíduos vigilantes que estejam posicionados em extremos diferentes, mas esses dois vão trazer a mesma informação. Eles ficam aí vigiando, observando o nascimento da lua. A lua vai nascer isso ali. E esse é o momento da inteira responsabilidade de quem? De Deus. Um momento determinado. Deus aguça o olhar dos dois vigilantes e eles fazem a mesma coisa. Só que no trajeto de sair do local para vir dar a informação ao homem que está aqui preparado já com o chofar, a buzina ou a trombeta, às vezes vai depender da agilidade de cada um. Se um chega primeiro, dá informação, a lua sai, viu o sinal da lua, o sacerdote ainda não toca, até chegar o segundo para confirmar, que vai confirmar a mesma coisa. E se houver confirmação, vem o sinal, as informações que esse trouxe são semelhantes, é agora. Sumo sacerdote pega a trombeta e toca. A trombeta soará. A trombeta soará. É o som da trombeta. Nós vamos assustar. Paulo diz que o Senhor Jesus, o próprio Senhor
ouvir, se você não ouviu a primeira nem a segunda, como você vai escutar a última trombeta? Se você não sabe quando é que a primeira trombeta tocou, quando a segunda trombeta tocou, como você pode esperar pelo som da última trombeta para dizer que essa trombeta estava tocando? Não importa quantas estão na fila para tocar, mas estão a tocar. A pergunta é: você já escutou? Então você está preparado? Está pronto? Amém? Por isso, é dom de brincadeira, é necessário. Se Deus nos dá graça de vivermos na terra, quando chega esse tempo de tempo, precisamos vigiar. Amém? Quando chega esse período de tempo, precisamos vigiar. Porque se todas as festividades, em todas as festividades, o que foi determinado aconteceu, então o que está determinado para acontecer na festa das trombetas também vai acontecer precisamente na mesma data. Amém? Você está entendendo? Mas quando chega esse tempo aqui, temos que vigiar. Temos que nos preparar. Amém? Para que o dia não nos apanhe de surpresa. Paulo disse isso. Vigiai e orai. Para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Porque Jesus disse isso. Amém? Para que esse dia não nos apanhe como ladrão que vem de noite. Porque é um tempo determinado. Tipo esse ano, dia 22. Israel vai tocar a trombeta. Mas você não precisa estar em Israel para ouvir a trombeta. Amém? E a informação que você está sobre aqui é suficiente. Aleluia. O que você precisa fazer é orar. Depois disso, nós temos o dia da expiação. O dia da expiação é aquele dia onde o Senhor vem e acaba. O dia da expiação é o dia mais solene em Israel, onde o sumo sacerdote fazia a expiação pelos pecados da nação, de todo o povo. Isso aponta para a obra completa de redenção que Jesus consumou. Amém. Chegará um momento em que o Senhor Jesus vai vir e retirar o seu corpo, purificar o seu corpo, para clamar purificar o seu corpo. Naquele momento, toma lugar. Cada um
recebe novas vestes, vai ao encontro. É apenas um povo. Aqueles que morreram, que perderam seus corpos, recebem novos corpos, enfim. Os que tiverem vivos recebem novos corpos também, transformados. Novas vestes, todos estão indo para a grande celebração. Em Israel, esse é um dia de jejum, o dia de expiação é um dia de jejum, onde todo mundo não come, porque sabe que algo solene está acontecendo. Hoje é o dia em que Deus está a tirar todos os nossos pecados. Hoje é um dia onde nós somos inocentes. Hoje é um dia onde tudo que foi erro será esquecido, ficará para trás. Hoje é o dia da nossa pureza. Eles passavam aquele dia, mas eu acredito que vai ser diferente no nosso dia. O nosso dia vai ser diferente, vai ser o dia mais barulhento da história. Amém? Mais barulhento da história. Quando você vai olhar para o outro, olha, você está olhando, olha para mim, olha como eu estou, com novas vestes. É um dia de alegria, de muito sorriso. Amém? Amém. Porque certamente algo novo você vai experimentar. São eventos que estão terminando a acontecer. Vão acontecer. Aleluia. E em setembro, e a última festa é a festa dos tabernáculos. Tabernacular é habitar. E a gente vê duas figuras aqui. A primeira ocasião do tabernáculo ocorreu quando o Senhor Jesus veio e nasceu como homem aqui na terra, tabernáculo. Mas também há uma segunda fase, há uma segunda parte do entendimento desta mesma festividade, que é o momento em que o Senhor Jesus vai vir habitar na terra durante esses 1000 anos, habitar na terra do seu povo. Amém. Ele vai vir tabernacular na terra. Para os judeus, eles recordam os 40 anos que eles andaram no deserto. Eles realizam essa festa de Sukkot, festa dos tabernáculos. Mas para nós, profeticamente aponta para a vinda do reino do Messias na terra. Ele vai vir para inaugurar o seu reino milenar aqui na terra. O profeta diz que ele virá e colocará os seus pés no monte das oliveiras, e o monte vai se fender em 2 partes, e haverá um vale, juntamente com os sábios, aqueles que farão arrebatar depois de 7 anos. Então eles voltam juntamente com Cristo, pelo monte das oliveiras. O que vai acontecer nessa altura? Quando esse momento chegar, sabe, cada um de nós representado nas nações da terra. Nós, por exemplo, aqui de agora, seremos os representantes, os embaixadores de Cristo e agora. Haverá longevidade naquele tempo. Os profetas dizem que naquele tempo morrer 100 anos será morrer jovem.
que ainda não aconteceu. Amém? E é importante termos esse entendimento, porque sobre esses três temas estabelecidos por Deus, se um deles, o primeiro se cumprir, os outros vão se cumprir, porque é uma sequência. Eu digo que acontece no dia da Páscoa. Quando acontece no dia da Páscoa, hoje, no dia seguinte, começa os paisagens e depois dali vai as primícias. Amém? Eles ocorrem no mesmo tempo. Isso aqui também, quando acontece a festa das trombetas, no dia seguinte, a festa Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, no primeiro dia do ano, e daqui depois vem a festa da expiação, 10 dias depois, a festa da expiação. Deus vai expiar, e aí o povo vai celebrar os tabernáculos, recordando o período do povo do velho, mas que aqui está profeticamente dentro do que o Senhor virá para habitar aqui na terra. Ele continuará naquele tempo a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Mas nós precisamos nos preparar neste tempo. Nós precisamos nos preparar neste tempo para que os nossos corações, a nossa mente esteja alinhada com o nosso Deus, com a sua segunda vinda, ou seja, com o arrebatamento. Amém? Com o arrebatamento. Veja que nós estamos no tempo. Esse pode ser o tempo em que Jesus contou a parábola das 10 virgens. Vamos procurar ser assim como deve. Amém? Vamos procurar ser assim como deve. Porque além das 5 prudentes, havia as 5 loucas. As 10 estavam todas aguardando, esperando pela vinda do esposo, pela vinda do Senhor Jesus. Mas 5 não estavam preparados, porque não trouxeram óleo de reserva. Naquele tempo não havia luz elétrica no poço. Havia lamparina. Não havia petróleo no poço, era óleo. Acender lá as suas lamparinas. E a parábola diz assim: só encheram os seus candeeiros de fogo. Sim, essa era de forma inteligente. E aí agora podemos saber. Nós sabemos que a estação é essa. Você sabe que a estação é essa. Para aquilo que o Paulo diz, você sabe que tudo vai chegar hoje. Está no seu dom. Amém? Acho que a gente está aqui alerta. Então, naquele momento, não vai acontecer. Estamos no tempo do fim. Vocês vinham na terra já se completaram. Desde a criação do homem até o último 2 mil
graça. Serão 6 milênios a se passar. Agora 2000. É por isso que em 2000, não sei, vocês estavam vivos naquele tempo. Vocês estavam mortos naquele tempo, mas vocês estavam vivos naquele tempo. Houve uma expectativa muito grande. Em 2000, haverá fim do mundo. Há muitos ali profetizaram o fim do mundo. O fim do mundo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enfim. Muita coisa, muita história. Mas pronto. 2000 anos, 2000 chegou. Entramos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nada. Julho, nada. Agosto, nada. Setembro, nada. Outubro, nada. Novembro, nada. Dezembro, nada. 2001, nada. Agora, estamos com 25 anos de agora, de graça. Não pensa que vai acontecer. Basta você se lembrar de Noé. A Bíblia diz que Noé, quando ele preparou a arca, ele avisou o povo para entrar na arca. Ele e os seus animais entraram na arca. E a Bíblia diz que a porta da arca ficou aberta por quanto tempo? 7 dias. Por uma semana. Ninguém apareceu para dizer, parece ainda fazer uma visita a esse homem. Nem apenas por curiosidade, ver como é que está esse barco. Se houve um curioso, entrou, viu e disse para a louco, saiu dali a rir. Mas quando os 7 dias terminaram, e nem Noé sabia que Deus podia dar 7 dias, só Deus sabia. Daqui a pouco o anjo veio e fechou a porta e levou a chave. Imagina. Aí Deus me perguntou, esse milagre aconteceu, quem fabricou o barco dele? E não é, ele fez a sua porta, ele veio e me deu chave. Como é que o anjo foi e recebeu a chave das mãos de Noé? É mistério, ninguém pode explicar. Pode ser que Deus disse, olha, mas você parte de abrir a porta se abre por fora. Você entra e abre a porta fechada. É mais ou menos assim. Mas veio e fechou a porta, pô, do anjo fora. Mas é impressionante. Depois que as chuvas começaram a cair, no primeiro dia que a chuva caiu, já não havia solução. Não havia solução. Não sei como Noé fez a arca, mas não deixou nenhuma possibilidade de alguém lançar o filho para prender uma madeira solta ali, ou salienta, pelo menos para se esforçar, subir e estar lá no topo, né? Estar salvo. Mas não deu para ele fora. Mas aqui é chuva. 40 dias, 40 noites, chovendo. A quebra dia. Amém. Deus nos dá graça. Deus nos dá graça hoje. Estamos com 25 anos de graça. Fala, meu irmão. Estamos com 25 anos de graça. A qualquer momento pode acontecer, o Senhor pode vir. Porque Deus diz: 6 dias vai trabalhar, 6 dias vai se passar. Nós estamos de pendura na graça do Senhor. 25 anos se passaram. Se esse ano passar é mais graça. O Senhor de Deus
graça porque Deus te ama. Porque a Bíblia diz que nosso Deus é longânimo. Ele não quer que alguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se ele te der mais este ano para entrar em 2026, é porque ele precisa ver o arrependimento do teu lado. Porque provavelmente se ele vir, está aqui, você não vai ir. Ele nos tem mais graça para avaliarmos a nossa conduta, a nossa vida, de formas a nos ajustarmos à luz da palavra. Deus está vivo. Jesus está vivo. Essa é a nossa bendita esperança. Amém. E não aceita que pessoas que não têm Deus bonito como é. Eu vi uma conversa de um jovem ontem que estava a dizer, veja como o mundo é violento. A primeira experiência, dois estavam a conversar e a dizer assim: não posso andar com carro sem documentos. O outro diz: não, isso não é problema. Não, mas eu como cristão não posso fazer isso. Mas o outro diz: não, esse negócio, esquece esse negócio de cristão, esquece. Eles começaram ali, que ele começou ali a falar do outro, como se o outro fosse um tolo. Mas sabe, tem um momento que você fica irritado com aquela conversa que dá vontade de se meter. Dá vontade de você entrar em cena. Ele está certo. Você deve respeitar a família. Você tem uma maneira de pensar e crer que ele tem a sua maneira de crer. Respeita isso. Você não pode influenciar com a tua maneira de pensar. Isso não é sabedoria. Se ele está agindo porque ele acredita que você é cristão, não pode fazer isso. Você não pode contrariar a opinião dele, porque ele estabelece a fé dele. Mas se tiver uma situação, é outra coisa. Mas não há pelo princípio. Beleza, sabe? Por quê? Porque imagina, o mundo é mundo, não lê a nossa Bíblia, não crê em nosso Jesus, não entende a palavra que nós sabemos, mas quer dar a sua opinião para que nós possamos crer e pensar do jeito que eles pensam e acreditam. Imagina o tipo de desafio. É querer te tirar do caminho que você está para o outro atalho. Bom, um dia o cobrador estava ali a dizer porque ouviu o carro ali estava foi funcionário da igreja.
Eu disse, então, os que patrocinam o programa offline, do podcast, porque ele pede dinheiro. Se você quer contribuir, deposita, não sei o que lá, dá o IBAN dele, então ele está no dinheiro. Se você for sócio de uma equipe de futebol, você vai pagar a conta. Já está com dinheiro. Se você for um membro de um partido político, você vai pagar cota. Já está com dinheiro. Por que quando se trata da igreja é roubo, quando se trata de uma outra organização, não é? Acho que as pessoas precisam mudar de mentalidade. Você se contribui para a perdição daquele que acredita no Senhor. Vai chegar um dia, você vai precisar da igreja de um pastor para orar por você. Escreve isso que eu quero dizer. É ali onde você vai ver a importância da igreja. Você está falando isso porque você ainda não viu nada. E como não viu nada, não passou por uma experiência onde só Deus pode intervir. E para Deus intervir, você tem que o encontrar na igreja. E para chegar na igreja, você tem que encontrar um homem ou mulher de Deus para orar por você. Quando isso acontecer, você vai saber a importância. Porque vocês que falam mal disso, vocês precisam passar por uma experiência dolorosa que vos leva lá. Esse dia vai chegar. Quando esse dia chegar, você vai se lembrar da minha palavra. Me bebi também nesse assunto. Não, porque você não vê que você não pode calar. Amém? A Bíblia diz que você deve saber dar a explicação pela tua fé em Jesus. A razão da tua fé. Porque você que acredita em Jesus. Você tem que dar a razão das pessoas. Você tem que explicar isso às pessoas. Todos nós temos nossas convicções, que são diferentes. Mas você não pode me coagir para acreditar o mesmo que você acredita, mesmo que eu reprove isso. Cada um é livre. Amém. É essa. A estação anuncia as trombetas de Deus. Talvez por nós termos um calendário diferente do calendário judaico, determinados eventos nós não temos noção, a gente não acompanha, mas graças a Deus, amém, pelo conhecimento que Ele nos deu, a gente consegue conciliar as datas naquele calendário, no nosso calendário, para mostrar: esta é a fase, este é o tempo, esta é a estação. Aleluia. Você precisa confortar os seus irmãos com esta palavra. Jesus, a qualquer momento, vai aparecer. Os 6.000 anos que Deus deu ao homem terminaram em ano 2000. E de lá até hoje, nós estamos com 25 anos de graça. Amém? Por isso nós não devemos deixar de dar graças ao nosso Deus por cada dia que a gente vive aqui na terra. Mas também acreditamos, pela nossa fé no nosso Senhor Jesus, que se a trombeta tocar amanhã
ou mais louco, nós ouviremos essa última trombeta e iremos com o Senhor, porque nele aguardamos, nele vivemos, dele nós somos e viemos. Aleluia. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Pai querido, nós te damos graças. Louvamos o teu nome nesse tempo. Nós te agradecemos pela estação que o Senhor nos permitiu visualizar. O dia e a hora ninguém sabe, mas nós conhecemos a estação, porque o Senhor diz que nós não estamos na escuridão, nós não estamos nas trevas, nós somos da luz, somos da palavra. A palavra é luz. A luz vai resplandecer na escuridão que envolve as nações. A ignorância é dissipada, a ignorância é retirada e nós temos o conhecimento. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor fala por parábola às multidões, para nós o Senhor nos explica as parábolas. Pedimos graças pela explicação das parábolas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque o Senhor mesmo disse: bem-aventurados sois vós, não temais ao pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Bem-aventurados sois vós que ouvis estas coisas, que reis, sacerdotes e patriarcas desejaram ver e ouvir, mas não puderam. Obrigado, Pai. Obrigado pela bendita esperança. Obrigado porque para nós que cremos, a bênção é maior. Como tu disseste, bem-aventurado aqueles que não me creram, que não me viram, mas creram. Aqueles que não viram e não me ouviram fisicamente, mas eles creram em mim e ouviram a palavra que vocês falaram a meu respeito. Por isso nós podemos declarar que abençoados somos nós, bem-aventurados somos nós. A fé que nós temos, ó Pai, a fé que nós temos nos leva ao degrau, à estatura, ao estágio, à dimensão de bem-aventurado. Obrigado, Jesus. Nós acreditamos, e esta terra, mediante, vai acontecer, vai acontecer. Está determinado a acontecer, vai acontecer. Por isso nós vigiamos. Vigiamos. Não apenas na palavra, mas vigiamos no tempo. Porque entendemos que esse é o momento, essa é a estação que o Senhor vai cumprir conosco. Quando a trombeta toar, quando a trombeta toar, entoar, tocar, meu Pai, nós ouviremos e aguardamos esse som. Seremos levados pelo Senhor. Essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a despertar. Desperta do Senhor do sono. Por isso a tua palavra. Desperta do que dormes. E Cristo te iluminará. Ilumina-nos, Senhor, com a tua palavra.
Desperta-nos, Senhor, da ignorância, para que possamos viver a tua palavra. Vigilantes somos nós, vigilantes da tua palavra, vigilantes do tempo. Somos nós, para entender as estações, para entender os sinais. Ajuda-nos a compreender os sinais que são evidentes da nossa geração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, amamos o teu nome, Pai, o precioso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.